Fala, meus ídolos! Como estão os senhores e senhoras? Tudo bem com vocês? Galera, hoje eu vim passar aqui uma enquete, na verdade, que muita gente se pergunta quanto ganha um profissional barbeiro. Hoje eu vou desvendar para vocês aqui um pouco da realidade desse mundo incrível, né, da barbearia, no qual foi um mundo que cresceu tanto a ponto de chegar aí a ser o segundo lugar com maior índice de vaidade, de padrões de vaidade do mundo, tá? Então vocês veem a proporção aí do quanto o Brasil é ascendente nesse mercado. Primeiro vamos passar aqui dois tipos de barbeiros diferentes, né? Vamos somar aqui, vamos fazer uma soma matemática do profissional barbeiro que é comissionado ou aquele profissional liberal, ou seja, aquele profissional que trabalha por conta, certo? Vamos fazer duas somas e vamos pesar na balança aqui o quantitativo, vamos pesar na balança aqui o lucro, né, líquido de cada profissional desses na sua área, tá? O lucro diário, depois vamos fazer um lucro semanal e uma soma depois mensal, certo? Então vamos lá. Profissional comissionado ou profissional liberal? Quem é o comissionado? Hoje na barbearia existem dois tipos de profissionais barbeiros. O que ganha comissão por aquele trabalho e o profissional liberal. Seja ele aquele que aluga a própria cadeira e trabalha por conta, ou seja aquele jovem que já tem o seu estabelecimento e faz todos os seus atendimentos ali, ou seja, tem todo o lucro, né, dos seus clientes para ele mesmo. Então vamos lá, vou começar pelo comissionado, que é o mais comum do dia a dia, né, da gente ver os barbeiros. E esse comissionado é o seguinte: a maioria das barbearias ou elas pagam 40%, ou elas pagam 50%. 50%. Tá? Algumas barbearias pagam 40% e outras pagam 50%. Vamos fazer uma soma aqui de como ficaria o faturamento desse jovem diariamente, semanalmente e mensalmente. Esse jovem comissionado, colocando aqui nas barbearias, vou começar por um orçamento bem mais baixo, tá? Daqueles barbeiros que costumam cortar cabelo numa barbearia de R$20. Vamos lá colocar a soma aqui. Esse barbeiro, esse profissional barbeiro, ele corta o cabelo a R$20, certo? Vamos colocar de uma forma otimista, depois eu faço uma outra soma. Esse jovem atende, em média, 20 clientes diariamente, ganhando R$10 por cliente, porque a comissão de R$20 daria R$10 por cliente. Ou seja, esse jovem faturaria cheio, valor cheio, para ser dividido ainda para ambos, de R$400, certo? R$400 vai ser dividido para o profissional barbeiro e o dono do estabelecimento ali. Então, de R$400 dividido para 2 dá 200. Esse jovem está faturando aqui cerca de R$200 diariamente. Vamos lá, se esse jovem, por exemplo, trabalha 24 dias ao mês, totalizando 6 dias por semana, de segunda a sábado, esse jovem vai ter um faturamento aqui médio semanal de R$1.200. R$1.200 esse jovem vai ter semanalmente. Em 4 semanas, ele teria o lucro de R$4.800. Isso que um barbeiro pode ganhar se ele atender aqui em média de 20 clientes a R$20 um corte, ganhando R$10 de comissão e sendo comissionado, tá? Agora vamos aqui para o profissional liberal. Vamos fazer uma soma. Aquele jovem que aluga a própria cadeira ou tem um estabelecimento próprio. Esse jovem ele tem 100% do lucro. E ele é um cara que não quer ou não tem mais aquele desejo de passar o dia dele todo ali, trabalhando de 30 em 30 minutos sem parar em momento algum para poder ter esse faturamento de R$200 diário. Esse cara trabalha um pouquinho mais com a inteligência, né? Trabalha um pouquinho mais com uma questão do mindset, e esse cara ele consegue fazer o seguinte: ao invés de atender essa quantidade de clientes, ele pega aqueles clientes ali, por exemplo, ele tem alguma quantidade mínima de clientes, esse jovem de repente não tem R$20 de fluxo de cliente por dia, mas às vezes esse jovem tem 4 clientes diários, mas são 4 clientes que ele trabalha muito em cima daqueles clientes e consegue proporcionar a esses clientes os melhores procedimentos e as melhores transformações. Foi o que eu tentei fazer estudando e buscando alguns aperfeiçoamentos.
Então vamos lá. Esse jovem vai atender somente 4 clientes. Mas vai ser o seguinte, ele vai fazer um procedimento. Primeiro cliente, ele vai fazer um procedimento de box braids, que é uma trança, uma espécie de trança que eu faço inclusive, R$200. Ele vai fazer mais um procedimento de corte e fitagem, eu faço isso em cabelo cacheado, R$80. Cortar o cabelo e fitar ali, hidratar aquele cabelo, eu cobro mais ou menos isso aqui. Mas um procedimento de selagem para as pessoas que têm cabelo ondulado e aqui um processo de platinagem, né, que é um processo de clareamento do fio, deixando o cabelo mais próximo do branco ali, né? Está muito tendencioso, está muito avançado e está em alta tendência no nosso mercado da beleza. E aí existem muitas demandas e muitas procuras, inclusive. Eu vou fazer uma soma agora de quanto esse aqui vai proporcionar a esse jovem. Fazendo uma soma de 200 mais 80 mais 100 mais 150, dá no total de R$515. Se esses R$515 fosse dividido para 2, seria exatamente R$257,50 se fosse comissionado. Mas esse profissional vai ser o profissional liberal. Então, em 4 clientes, ele poupou horas, ali, mais de 6 horas do dia dele, ele poupou, pode até ir para casa mais cedo, se quiser, enfim. Ele poupou várias horas do dia dele e conseguiu faturar aqui R$515. Ou, se fosse comissionado, R$257,50. Isso em 4 clientes, tá? Que, por sinal, dá para atender um cliente de hidratação e o cliente aqui de platinagem ao mesmo tempo. Por quê? O produto de platinagem ele precisa agir um bom tempo. Então, enquanto esse produto age, eu atendo esse jovem aqui, enquanto o cliente fica me esperando, sentadinho na cadeira, tomando um café, num ambiente sofisticado. Eu atendo esse jovem aqui da hidratação e corte. E eu ainda consigo atender esse aqui da progressiva nesse mesmo tempo aqui, ó. Eu consigo ter 3 clientes sem bagunçar a minha agenda. Enquanto um vai esperar 40 minutos aqui, ó. 40 minutos para o produto agir, depois eu vou passar mais 40 minutos, é o tempo que eu consigo atender esses 2 aqui. Ou seja, se eu tirar 2 horas do meu dia, eu consigo atender esses 3. Se eu for tirar 5 horas do meu dia, eu consigo fazer esses 4 clientes aqui. Se eu fosse atender 20 clientes no dia, esse cara iria demorar mais ou menos cerca de 10 horas. 10 horas, no mínimo 9 horas aqui ele conseguiria para atender essa quantidade de pessoas. Seria, se ele fosse muito rápido, se esse profissional for muito rápido, fizer em 30 minutos, ele consegue ter uma média aqui de 10 horas para atender 20 clientes, ou seja, 2 clientes por hora, certo? Aqui em 4 horas, em 4 para 5 horas, 4 horas para 5 horas, ele consegue fazer aqui o procedimento de 4 clientes, ou seja, ele poupa metade do seu tempo e lucra um pouco mais, tá? Tanto se for um profissional comissionado, quanto um profissional liberal. Mas para você ter esses clientes aqui, esses clientes dessa margem inferior, para você ter esses clientes com procedimentos caros, primeiro o que você tem que fazer? Se especializar em procedimentos que tragam mais valor. Não há um simples corte de R$20 somente, você foca em procedimentos mais caros que vai ser tabelado. Por exemplo, eu posso cobrar um box braid desse preço, porque o preço mínimo que eles vão conseguir achar é de R$180, R$170 e eu trago aqui o preço de R$200 e ainda dou um corte para o cara. Ou seja, eu estou trazendo a ele, agregando um valor, ele está economizando a certo modo e são procedimentos caros, que você não vai achar um procedimento desse de R$30, não vai. Então essa tabela de preço faz com que esses procedimentos mais caros tenham mais valor agregado e que o cliente não peça muita margem de desconto. Agora, como é que eu vou trabalhar, Lucas? Por exemplo, a progressiva. A progressiva é o seguinte, existem 70% dos brasileiros são de origem afro, cabelo mais ondulado, cacheado ou crespo. 70%, a gente está falando da maioria dos brasileiros, com mais de 300 milhões de habitantes,
tem o cabelo ondulado, cacheado ou crespo. Na grande maioria das pessoas que têm o cabelo ondulado, elas querem se enquadrar mais no perfil de cabelo liso do que tentar cachear mais ainda o seu cabelo, do que gerar cacho. Por quê? O ondulado, quando se trata do ondulado que tem um número menor, né, que seria o número 2, que é o cabelo são os números dados a cada cabelo, e o cabelo ondulado é o número 2. Tem 3 variantes, 2A, 2B e 2C. Quanto menor a variante, né, por exemplo 2A, menos ondulado é esse fio, ou seja, ele está mais próximo do liso do que do cacheado. Quanto maior a variante, mais ela se aproxima dos demais perfis, cabelo cacheado, crespo, enfim, e etc. Então a gente tem 70% dos brasileiros aqui, ó, com esse tipo de cabelo ondulado ou crespo. Ou seja, se você for olhar pela lógica, quem tem o cabelo ondulado quer deixar mais liso, ou seja, é a hora que vou ter que vender a progressiva, né? Essa é a solução para o cliente. E não é questão de venda, é questão do que o cliente precisa que solucione ali o problema dele ou uma característica que ele quer que melhore de fato. Se a gente for pegar, por exemplo, o cara que quer fazer box braids, qualquer pessoa que tenha o cabelo grande, com cerca de mais ou menos 12 centímetros, 10 centímetros, já pode fazer um procedimento desse aqui, ó. Certo? Ou com cabelo sintético ou cabelo humano, que o custo também é barato, tá? Esse jovem que vai fazer a fitagem, simples também, porque a maioria dos profissionais aqui que tem o cabelo cacheado ou crespo, eles querem manter, a galera que se aceitou, lógico, que aceita essa cultura do afro e que gosta muito das suas ondas naturais, essas pessoas elas buscam ter a melhor onda possível, ou seja, ter as melhores características do fio de cabelo que ela tem. Ou ela alisa, ou é 880, ou ela alisa, ou ela tem que cuidar desse cabelo com hidratações, com fitagens, com cuidados para o seu dia a dia, para aquele tipo de cabelo, que por sinal são tipos de cabelos que merecem e precisam ter um cuidado específico, ou seja, cada número de cabelo pertence a uma classe de cabelo. Liso, um cabelo de um número, o ondulado tem outro número, o cacheado tem outro número e o crespo tem outro número. Nos cremes hoje das indústrias de cosméticos, encontramos o perfil de creme para o número específico de cabelo, ou seja, eu consigo passar ao meu cliente o creme ideal para o procedimento, para o tipo de cabelo que ele tem, ou seja, ele vem ao meu estabelecimento e eu vou ser o cara que vai cuidar aqui da saúde do cabelo dele, da saúde capilar. Então eu vou fazer o procedimento de corte, mas eu vou além disso trazer ao meu cliente mais valor e cuidar mais daquele cabelo dele para que ele seja um cabelo naturalmente hidratado e seja um cabelo de grande valor aí, de visibilidade quando se trata da autoestima, certo? Então essa aqui foi uma soma básica de quanto um barbeiro ou barbeira pode chegar a ganhar. Isso é só mais ou menos um valor base do que ele consegue fazer se ele for um barbeiro, de fato um barbeiro que saiba o que fazer e que invista em procedimentos mais caros, que são as coisas que agregam mais valor, certo? Eu vou fazer uma soma aqui de quanto mais ou menos um barbeiro ele consegue ganhar mensalmente se ele tiver uma cartela cheia de clientes que façam procedimentos caros. Aqui é o seguinte, já somamos ali, se esse jovem é um profissional liberal e faz em média R$515 em exatamente 4 clientes, esse cara tem um lucro mensal, vezes 24 dias na semana, quer dizer 24 dias no mês. E se esse jovem aqui, por exemplo, trabalha 24 dias no mês, ele trabalha 6 dias na semana, ele tem um lucro aqui, primeiramente, semanal, de R$3.090 semanal, vezes 4 semanas, ele vai ter um lucro aqui exatamente de R$12.360. Então, existem barbeiros que ganham esse aqui, trabalhando um pouquinho mais com mental, né? Ele consegue trabalhar ali na venda de ter poucos clientes, desses poucos clientes, por exemplo, diário que ele atende, ele vende mais do que
alguns barbeiros que trabalham, por exemplo, atendendo 20 clientes, vendendo menos, né? Vezes R$20 de cada cliente, certo? Se eu for fazer essa soma desse jovem que atende 20 clientes a R$20 e ele é o próprio chefe, ele vai ter um faturamento bacana também. Qual a mudança de um para o outro? O que vende procedimentos mais caros, ele trabalha menos e ganha mais. O que vende procedimentos mais baratos, ele ganha na extrema quantidade, se limita mais, ele cansa mais o corpo, cansa mais a mente, e ele não vai durar tantos anos ali naquela rotina que em pouco tempo ele vai adquirir alguns problemas de coluna, alguma tendinite, algum procedimento assim. Então os barbeiros mais inteligentes que mais ganham no Brasil e no mundo todo são os barbeiros que trabalham com alto valor. Ele agrega o valor, né? Ele agrega o valor ao seu procedimento e não é simplesmente preço. Ele agrega valor, quando ele agrega valor, ele cobra um pouquinho mais caro em alguns procedimentos e consegue trazer mais lucro e ao mesmo tempo ele consegue trazer menos desgaste físico e mental diário. Se esse jovem aqui trabalha por conta, ele trabalha atendendo 20 clientes, vezes R$20 o corte, ele consegue faturar R$400 diariamente, certo? Que no total de vezes 6 vai dar 2.400 semanal, que vezes 24 dias no mês, esse cara vai ter um faturamento de R$9.600. Olha a diferença de preço, que tende a ser grande, e você atende menos do que aqui e você consegue faturar mais e ter uma margem de descanso melhor, você consegue ter mais qualidade de vida, você consegue tirar ali algum dia da semana para você tirar uma folga, umas férias, enfim, e você consegue ter um faturamento acima porque os clientes que você atende, por pouco que seja, você agrega valor e traz esse cliente ali para a realidade de um valor e não de um preço, certo? É isso, minha família, queria compartilhar com vocês esse conhecimento e tamo junto. E você, profissional barbeiro ou não, um conselho meu invista em você, faça os melhores procedimentos, faça os melhores cursos para você cobrar mais e trabalhar menos no seu dia a dia, certo? Tamo junto.